Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, estamos aqui, prepare-se para viajar. Vamos aqui nessa próxima atividade. Mon grand-père est très gentil. Mon grand-père est très gentil. Bom, aqui meu avô é muito gentil, tá? Então, lembrando, para falar de avô e avó, basta a gente colocar o grand na frente, né? Então, é como se fosse o grande pai e a grande mãe. Então, aí vamos ter grand-père e grand-mère, d'accord? Gentil, cuidado aqui na pronúncia, tá? O L não pronuncia, vai ser gentil. Som de I no final, tá? Gentil. Mon grand-père est très gentil, d'accord? Bom, bem tranquilo aqui. Ces poissons sont très rapides. Ces poissons sont très rapides. Então, C já é o demonstrativo, esses, d'accord? Ou estes, aí depende do contexto. Nesse caso aqui já estes. Poisson, peixe, sont très rapides. São muito rápidos, d'accord? Bom, uma observação aqui também que a gente está vendo já a segunda vez, que é o très. Très significa muito, mas muito para uma qualidade, para um adjetivo. Então, o que a gente está vendo aqui? Tem a palavra rapide, que é a qualidade do peixe, ele é rápido. Então, para a gente intensificar isso, a gente usa très, d'accord? Por que que eu digo isso? Porque muito tem o très, mas temos também o beaucoup. Mas o beaucoup ele vai ser usado para ações, uma ação que eu realizo muito, je mange beaucoup, eu como muito, ou então para falar de quantidade, né? Uma grande quantidade, muitos objetos, beaucoup d'objets, d'accord? Então, só para a gente diferenciar a diferença entre très e beaucoup. E aí o très é para qualidade, para adjetivos, que é o que a gente está vendo aqui. Voilà. Ils ont 2 chiens et un cheval. Ils ont 2 chiens et un cheval. Bom, aqui eles têm 2 cachorros e um cavalo. Estou perguntando o que isso tem a ver com viagem, né? Mas vamos seguindo. Bom, eles têm 2 cachorros e um cavalo. Bom, bem tranquilo aqui também. Mes grands-parents habitent dans un petit village. Mes grands-parents habitent dans un petit village. Então, meus avós, da mesma forma que a gente tem grand-père, avô, grand-mère, avó, grands-parents, avós, d'accord? Então, os meus avós habitent, então moram, voilà, dans un petit village, em uma pequena cidadezinha. Nossa, village, né? Como é que a gente entende village? Village realmente é uma cidadezinha, grande maioria das vezes, assim, dependendo da região que você tá, são as cidades que ficam em montanhas, porque normalmente são cidades pequenas, são cidades com poucos habitantes, mas não é exclusivo de montanha, tá? Village é qualquer cidade pequena, que tenha poucos habitantes. Aí a gente chama de village. E aí, petit village é só para intensificar realmente uma cidadezinha. Voilà. Alors, il y a beaucoup de... Então, há muitos peixes. Então, poisson. Il y a beaucoup de poissons dans le lac. Lembrando que para a gente falar em algum lugar, normalmente a palavra que a gente utiliza é dans, tá? Então, a gente está vendo aqui dans le lac, em o lago. É tipo assim, tá? Que dá em português esse no. Lembrando que no é em mais o. Na é em mais a. Em francês, como é que eu traduzo em? É com dans. Então, sempre vai se mesclar dans com um artigo. Dans le, dans la ou dans les. Então, aqui nesse caso, dans le lac, tá? Mas não é a única forma de indicar o local. Então, assim, fica de olho, porque nem sempre vai ser o dans, mas a grande maioria das vezes vai. Vai depender do local, vai depender do tipo de local. Tu apprends la leçon très bien. Tu apprends la leçon très bien. Então, mais uma vez aqui o très, para falar da qualidade do bien, né? Você aprende a lição muito bem. Então, vamos lá. Você aprende a lição muito bem. Bom, bem tranquilo aqui a tradução. Ele é gentil com ele. Alors, il est gentil Gentil. avec lui. Lui. Ih, faltou o E. Peraí. Il est gentil avec lui. Lui. Bom, aqui temos uma coisa legal, porque em português a gente tem 2 vezes ele. Ele e depois é gentil com
ele. Só que em francês, vamos lá, primeiro já não tem dois il, só tem um. Opa, já esbarrou aí. Só que por que eu uso lui no final, né? Então, il é o pronome pessoal, é aquele pronome que vai estar em começo de frase, que vai indicar quem é o sujeito, quem é a pessoa principal da frase. Agora, temos um outro pronome que se chama pronom tonique, que é o tipo de pronome quando eu estou adicionando um personagem, uma pessoa dentro da minha frase, quando não é a pessoa principal, não é o sujeito principal. E aí temos igual moi, toi, lui, elle. Então, ele é usado muitas vezes para reforçar o sujeito, ou então, igual nesse caso, para acrescentar alguém. Então, por exemplo, il, sujeito principal, ele, est gentil, avec, aí vai entrar o segundo sujeito, lui. D'accord? E normalmente esse segundo componente, ele sempre é acompanhado de uma preposição. Por exemplo, aqui temos avec. Pode ser avec, pode ser dans, pode ser sans, pode ser pour, pode ser... Então, tem vários aí, chez, né, que é bastante utilizado. Então, sempre que eu tiver um componente desse e eu quiser falar de alguém depois, né, como se fosse trazer outra pessoa dentro da minha frase, eu vou usar esse tipo de pronome. Il est gentil avec lui. Voilà. L'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver. Então, o outono e o inverno. Bom, bem tranquilo aqui. Non, je déteste... Ah, não, je ne déteste pas l'hiver. Então, não, eu não odeio o inverno. Aqui, forma negativa, je ne, depois o verbo, depois o pas. Je ne déteste pas, e depois o complemento l'hiver. Então, lembrando dessa estrutura, né, do negativo, sujeito, je, forma negativa, ne, verbo conjugado, detesta, e depois o pas, ou outro componente negativo. Voilà. Il y a beaucoup de poissons parce que l'eau est très propre, né? O que faz sentido. Então, tem muitos peixes, il y a beaucoup de... Ó, o outro muito aqui, beaucoup de. Quando a gente fala de quantidade de objeto, quantidade de alguma coisa, sempre vai ser beaucoup de. Não esquece desse de, tá? Beaucoup de. Il y a beaucoup de poissons. Tem muitos peixes. Então, aqui eu não vou usar très. Eu vou usar beaucoup de, porque eu estou falando de quantidade de alguma coisa. Não estou falando em cima da qualidade. Se eu fosse falar que o peixe, por exemplo, é muito bonito, aí eu vou usar très beau. Agora, como é que eu estou falando da quantidade de peixes? São muitos peixes, beaucoup de. Il y a beaucoup de poissons parce que l'eau, porque a água, é très propre, está muito limpa. Então, aqui temos as outras palavras, arbre, que é árvore, assiette, que é prato, e école, que é escola, não faz sentido. Le jardin de mes grands-parents est différent pendant l'hiver et l'été. Alors, le jardin de mes grands-parents, o jardim, o quintal, né, dos meus avós é diferente e différent pendant l'hiver et l'été, durante o inverno e o verão. Aí vem uma pergunta. Tu préfères quelle saison? Faz todo sentido. Você prefere qual estação do ano? Né? Saison significa estação do ano. Tu préfères quelle université? Você prefere qual universidade? Não faz sentido nesse contexto. Voilà. Alors, vamos lá. Le cheval s'appelle Léo aussi. Bom, aqui o cavalo se chama Léo também. Então, aqui frase bem tranquila. Le cheval, o cavalo, s'appelle, se chama Léo e também aussi. Bom, bem tranquilo. Tu apprends ta leçon d'espagnol? Tu apprends ta leçon d'espagnol. Então, você aprende a sua lição de espanhol. Non, je n'ai pas mon cahier. Pode ser. Não, eu não tenho, ou não estou com o meu caderno. Non, je n'ai pas mon pull. Não, eu não tenho o meu... É tipo um casaco, né? Pull. Aquele casaco de manga longa, normalmente não tem zíper na frente. Esqueci o nome que se dá, tá? Mas é um tipo de casaco. Cachecol? Não, Ah, esqueci o nome. Enfim, pull. Então, é um tipo, como se fosse um casaco. Tem um nome em português que é associado exatamente, mas eu não tô lembrando. É tipo aquela roupa de frio que você vai colocar, tem mangas longas, não tem zíper na frente. É isso, d'accord? Mas não é isso aqui pra gente, o caderno. C'est quelle saison? C'est quelle saison? Então, é qual estação? Ou estamos em qual estação? Aí é uma pergunta simples, né? Difícil a gente ver esse tipo de pergunta, mas pode acontecer. C'est quelle saison?
Até, por exemplo, se eu quero saber, a gente está em qual estação do ano? A gente pode perguntar assim, on est en quelle saison? A gente está em qual estação, d'accord? Seria uma pergunta mais. Je déteste cette maison pendant l'hiver. J'ai trop froid. Alors, je déteste cette maison pendant l'hiver. Eu odeio, eu detesto essa casa durante o inverno. J'ai trop froid. Eu estou com frio demais, tá? Então, lembrando, trop significa demais. E ele vem antes da qualidade, antes daquilo que a gente possui, né? Nesse caso aqui, a gente possui frio. Então, j'ai trop froid. C'est vrai, ce n'est pas une super saison ici. Então, é verdade, não é uma super estação do ano aqui, né? Uma super momento aqui, pode ser. C'est vrai, ce n'est pas un super magasin ici. É verdade, não é uma super loja aqui, não faz sentido. Então, certamente é a primeira opção. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir, tá? Deixa aqui também seu comentário para falar o que você mais vem gostando dessas aulas. Se é a parte gramatical, a parte de explicação da fonética. Me conta aí nos comentários e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as aulas, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!